Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, a salvação não é obra humana. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a salvação sob a graça de Deus, sob aqui é debaixo, tá? Debaixo da graça de Deus. Segundo, soteriologias inadequadas na antiguidade. Terceiro, as soteriologias inadequadas de hoje. Nosso texto áureo se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A palavra-chave é salvação. Primeiro tópico, a salvação sob, como nós já falamos, debaixo da graça de Deus. Então, primeiro subtópico, a descrição do estado espiritual humano. Paulo aqui ele emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1, parte B, versículo 2 e versículo 3 vai dizer assim, ó: estando vós mortos em ofensas e pecados, versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sexto, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então essa é uma triste fotografia da raça humana, segundo a descrição de Paulo. Segundo subtópico, ela sobre mortos em ofensas e pecados. Então as expressões de Efésios 2:1, a parte A, e Efésios 2:5, a parte B, que diz assim, ó: e vos vivificou, e Efésios 2:5, nos vivificou juntamente com Cristo. Vos vivificou, nos vivificou juntamente com Cristo. Revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. Então as expressões aqui também, ó, Efésios 2:1, a parte B, mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:5, a parte A, mortos em nossas ofensas. Elas não são literais. A palavra morte aqui, ó, elas não são literais, tá bom? Elas são o que? Valdecir, são uma metáfora para descrever o estado da queda espiritual, ou seja, morte espiritual. Quer dizer o quê? Que a humanidade está caída, separada de Deus. Isaías 59 diz assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, não significa aniquilação espiritual total, mas simplesmente uma morte espiritual que não foi aniquilada ainda. Ou seja, existe a possibilidade de voltar à vida. Vida espiritual, que no caso da morte espiritual, tem condições de voltar à vida espiritual. O terceiro subtópico fala sobre a exegese dos versículos de 8 a 10 de Efésios. Então Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós fomos criados em Cristo Jesus, nós tivemos um novo nascimento espiritual em Cristo Jesus, agora nós para as boas obras. Ou seja, as boas obras vão nos salvar? Vou dizer negativo, as boas obras não vão nos salvar. A partir desse novo nascimento que nós aceitamos a Cristo, estamos salvos. Então as boas obras é referente a que nós já fomos salvos, por isso praticamos as boas obras. Não praticamos boas obras para ser salvos, compreendeu? Então essa passagem bíblica, ela elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana para completar a obra de Cristo. O ser humano não tem que ajudar em Cristo em nada a respeito da salvação, a não ser como? A não ser pregando o Evangelho, difundindo o Evangelho. Esse mesmo presente que nós recebemos de graça, nós temos que repassar para as outras pessoas de graça. Então recebeu a salvação de graça, repassa a salvação de graça para que as outras pessoas conheçam a Cristo também. Então o termo graça, o que significa? Significa literalmente favor imerecido, ou seja, eu não mereço, mas Ele me dá. Então a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus,
E não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Salvação não é recompensa. Vamos ter recompensa pelas boas obras praticadas. Vamos ter galardão pelas boas obras praticadas, mas não salvação. Salvação não se dá pelas obras, mas sim por Cristo, por intermédio do Senhor Jesus. O resumo desse tópico diz que o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. O segundo tópico fala sobre soteriologias inadequadas na antiguidade. Primeiro, os reencarnacionistas. Primeira coisa, vamos falar sobre soteriologia. O que é soteriologia? É o estudo sobre salvação. Nesse caso aqui nós estamos estudando sobre salvação inadequadas, ou soteriologias inadequadas. Então o primeiro deles é a doutrina da reencarnação, que ela é tão antiga quanto à humanidade. Então, desde que a humanidade foi fundada, foi criada pelo Senhor Deus, já existe a tal da reencarnação. Quando a humanidade pecou, quando a humanidade caiu, a reencarnação já tinha, desde essa época, o pessoal já começou a criar essa falsa doutrina. Então, o que elas possuem elas possuem em comum? Busca da perfeição por meio de... Aqui eu estou falando em comum porque existem algumas religiões que aderiram a isso daqui. Eu não vou falar o nome delas aqui, mas se você quiser vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, dentro dessas religiões aqui, elas possuem em comum o quê? A busca da perfeição por meio de um processo ou de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Ou seja, a pessoa morre, ela se reencarna numa outra pessoa, ou seja, ela nasce novamente numa outra pessoa. Então ela reencarna, ela morre, ela reencarna novamente, e isso vai progressivamente até que ela se torne uma pessoa boa. Em resumo, a salvação é pelo seu próprio esforço. Por quê? Porque ela vai melhorando. Cada vez que ela vem aqui para a Terra, é um trabalho de melhora que ela vai passando, e até que ela chega no momento que ela é salva. Então ela atingiu a luz máxima, ou seja, a salvação é pelo esforço próprio e não por intermédio do Senhor Jesus. Então isso aqui a gente já sabe que é errado. O Salmo 78, verso 39 diz assim, porque se lembrou de que eram carne. Quem é carne? Somos nós, né? Vento que passa e não volta. Ou seja, todos os que são carne, a carne é considerada aqui, ou seja, os seres humanos são considerados aqui, como um vento que passa e que não volta. Ou seja, morreu, acabou para nós, né? Ou seja, morreu, vai direto para o juízo. Então essa é uma doutrina antibíblica. E Hebreus 9:27 diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. É assim que funciona, tá? Morreu, já vem o juízo, segundo a própria palavra de Deus. Valdecir, eu não acredito na Bíblia, meu irmão, então a gente não tem mais o que fazer. Simplesmente, se você deixar de acreditar na Bíblia, você vai acreditar em quê então? Vai acreditar no quê? Não tem outra coisa. Se você não se apegar com a Bíblia, vai se apegar com o quê? Não tem outra fonte. Se você não... eu não acredito na Bíblia, então não vai ter jeito mais para vocês. Simples assim. O segundo subtópico fala sobre os galacionistas. Então falamos sobre os reencarnacionistas, agora sobre os galacionistas. Que nome estranho é esse? Os galacionistas, lá da igreja de Gálatas. Então eles eram legalistas, judaizantes, opositores de Paulo, lá na província da Galácia. Gálatas 1:7 vai dizer assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, alguns na igreja de Gálatas, eles estavam inquietos e deixando os outros inquietos e querendo transtornar o evangelho de Cristo, mudar o evangelho verdadeiro que Paulo já havia pregado. Esses judeus convertidos ao cristianismo, eles queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. E a gente já falou, salvação somente através de Jesus Cristo. Não tem Jesus Cristo e mais uma coisa, Jesus Cristo e mais outra coisa, Jesus Cristo e um dia da semana, Jesus Cristo e um mês específico, Jesus Cristo e mais outra pessoa. Não, não tem nada disso, é somente Jesus. Jesus Cristo e Moisés, Jesus Cristo e a lei de Moisés. Não, isso não serve. Salvação somente por intermédio de Jesus. Atos 15:1 diz assim, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então olha o que eles estavam falando aqui, se vocês não se circuncidarem. Então colocaram Jesus mais a circuncisão, ou seja, se vocês não se circuncidarem, somente Jesus não é suficiente. Se Jesus não é suficiente, o que é suficiente então? Eu sempre preciso agregar alguma coisa. Vou precisar agregar a lei, vou precisar agregar a circuncisão, vou precisar agregar um dia da semana, vou precisar observar mandamentos. Não, Jesus é suficiente para a salvação, não precisa mais nada. Então, mas qual que é a verdade bíblica?
Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. O terceiro subtópico fala sobre os gnósticos. Então eles apregoavam uma visão dualista do universo, que é chamado de maniqueísmo. Por que chamado de maniqueísmo? Porque foi fundada por Mani, que viveu de 216 a 276 depois de Cristo, lá na Pérsia, que hoje atualmente é o Irã. O seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Esse é o ensinamento do Mani lá, tá bom? Do maniqueísmo. Então, assim, para o ser humano ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. Essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é chamado de gnosis. Gnosis, gnosco no grego, significa conhecer. Então aqui é um conhecimento místico, uma espécie de iluminação espiritual, limitada somente àqueles que são espirituais. Os demais eles não podem receber esse conhecimento. De fato, existe o mal proveniente de Satanás, o qual não tem poder suficiente para medir força com Deus. Inclusive, ele é chamado de nosso adversário e não adversário de Deus, porque não tem nem como, né? É uma distância muito grande, infinita, não tem como ser adversário de Deus. Ninguém tem como ser adversário de Deus. Jó capítulo 2, versículo 6 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Peraí, Deus está conversando com Satanás aqui, está dando permissão para ele fazer isso e já dá uma ordem para ele, ó, faz isso aí, mas porém guarda a sua vida. Ou seja, o diabo é obrigado a obedecê-lo. Vai até onde o Senhor permite que ele vá. Marcos capítulo 5, versículo 7, 10, 12 e o 13a diz assim: E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmão, quem tem poder para atormentar? Primeiro, o demônio já reconheceu Jesus como filho do Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem, mas os homens não reconhecem. Então aqui ele já reconheceu. Segundo, não nos atormentes. Ó, peraí, quem tem poder para atormentar? Somente ele, não é? Somente Jesus, somente o Senhor tem poder para atormentar. Ou mandar para o abismo, mandar para o lago de fogo. Versículo 10: E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Os demônios estavam rogando para Jesus. Irmãos, para quem que nós temos que pedir, com quem que nós temos que falar, com quem que nós temos que conversar, a quem nós temos que rogar, a quem nós devemos dirigir as nossas orações? É ao Senhor, não é? Os demônios estavam rogando ao Senhor. Versículo 12: E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Eles estavam aguardando um sinal de Jesus, uma ordem de Jesus. Aí o versículo 13, a parte A, diz assim: E Jesus logo lhe permitiu. Então só dá permissão quem tem o poder. Então Jesus tem o poder. Ele estava como humano aqui na terra e os demônios estavam rogando para eles, rogando em favor deles, né? Claro, em favor deles, para Jesus aqui na terra, reconhecendo que ele era o Filho de Deus aqui na terra. E Jesus lhes deu permissão. Irmãos, Jesus respondeu, atendeu a oração de demônios. Você acha que ele não vai atender muito mais a sua, muito mais a nossa? Então, ele respondeu até a demônios. Então, a nós que somos seres, que o servimos, que o adoramos, muito mais a nós ele vai dar atenção, vai nos responder. Então, a salvação ela é para todas as pessoas, não é para um grupo específico, não é para alguns sim, outros não. Esse nasceu para condenação, esse nasceu para salvação. Não, a salvação é para todas as pessoas. Atos 17:30 diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então a condição para a salvação é o arrependimento e a fé em o Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a quem? A algumas pessoas, aos judeus somente? Não, a todos os homens. É o que está no versículo 2, versículo 11 de Tito capítulo 2. O resumo desse tópico diz que as soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. E entra o terceiro tópico, que fala sobre as soteriologias inadequadas de hoje. Então, primeiro, eu não vou falar o nome, mas se você quiser saber o nome, vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou falar religião 1, religião 2, religião 3, tá claro? Mas se você quiser saber o nome, é só você ler na descrição do vídeo, que vai ter um resuminho aqui falando quem que é. Então, essa religião 1 é o primeiro subtópico. Segundo essa religião,
se é uma condicional, tá? Se as boas ações da pessoa superarem as más ações, ó, vai ser colocado as boas ações e as más ações numa balança. Se as boas ações superarem as más, a pessoa já vai para o paraíso, segundo o livro dessa religião. Elas ensinam ainda que Deus, eu vou falar Deus aqui, mas tem um outro nome, que Deus ele não ama os pecadores, ele somente ama os piedosos. Deus não ama os agressores, Deus não ama nenhum ingrato pecador, é o que está escrito no livro deles. Então esta é uma das 24 vezes que o livro deles afirma que Deus não ama os pecadores. Para eles a salvação é por mérito, é pelas obras. Porém, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, vai dizer assim, a saber, se, outra condicional aqui também, Paulo já entra com condicional, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, pronto, qual que é a condição? Eu preciso confessar com a boca e crer com o coração. Crer com o coração, confesso com a boca. Estou salvo, pronto, simples assim. Não precisa dia, não precisa outro santo, não precisa outro intercessor, não precisa, é só isso daqui. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ponto final, acabou o versículo aqui. Segundo subtópico, para sobre a religião número 2 aqui. Vai estar na descrição do vídeo, pode ler que vai estar bonitinho escrito aí. Então a salvação, segundo essa religião número 2 aqui, a salvação não está em Cristo, mas está na organização, está na igreja deles. A salvação está ali, não está em Cristo. João 14,6, palavras do próprio Jesus, vai dizer assim, disse-lhe Jesus, eu sou, Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se não for através de Jesus, não tem como se achegar a Deus. Então existem dois, para essa religião número 2, existem dois grupos de salvos. Tem a classe dos ungidos e tem a classe da grande multidão. A classe dos ungidos são aqueles que têm direito ao céu, que é um número restrito de 144 mil. E tem a classe da grande multidão que vai herdar a terra. Então tem aqueles que vão herdar o céu e tem aqueles que vão herdar a terra. Então os teólogos deles ensinam que os que pertencem à classe da grande multidão, eles não são filhos de Deus, é por isso que não vão para o céu, né? Não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador delas e nem tem esperança de salvação. Isso é o que eles ensinam. Então agora, e o que a Bíblia ensina? Que todo cristão tem o Espírito Santo. Romanos 8,9 diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se as pessoas nessa religião, imagina, nessa religião não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito Santo, então não pertence a ele. Então, precisamos ter o Espírito Santo para ter parte no céu, para ter parte com Cristo. E também que, João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, peraí, todos aqueles que recebem a Cristo, que aceitam o Cristo, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, se tornam filhos de Deus, por simplesmente crer no nome do Senhor Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, pagando o preço por mim e por você. E o terceiro subtópico fala sobre religião número 3. Então a religião número 3, ela crê numa salvação de um modo geral. Olha só o perigo. Primeiro, tem os não adeptos e segundo, tem os adeptos. Então, primeiro, os não adeptos, eles serão castigados e depois liberados para a salvação. Então, aqueles que não aderirem a essa religião de número 3 que nós colocamos aqui, aqueles que não aderirem, eles vão passar por um processo de castigo, eles vão ser castigados e depois eles vão ser liberados para a salvação. Agora, aqueles que aderiram a esse movimento, a essa igreja, eles são salvos pela fé em Jesus e, olha só, tem um adendo, e pela obediência às leis e às ordenanças deles, da igreja deles. Então é necessário aceitar Jesus e é necessário obedecer à regra de fé e conduta
deles, dessa determinada igreja, senão você não tem direito à salvação. Ou melhor, você vai para ser castigado e depois, no final das contas, você vai ser salvo. Na religião deles, você acaba se livrando desse castigo. Então eles consideram ordenanças, segundo... Ó, quem está aqui para me ajudar, ó. Vai para lá. Eles consideram ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé deles. É fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos. Mas também há alguns outros requisitos. Esses aqui nós também consideramos, não para a salvação, mas faz parte da ordenança da nossa igreja. Perdão, da ordenança não. Faz parte da regra da nossa igreja, faz parte da norma de conduta da nossa igreja. Tá claro? Então isso aqui também faz. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mão, tá claro. Só que eles têm outras regrinhas próprias, específicas deles. Um deles é o quê? Aceitar o profeta deles como porta-voz de Deus, ou seja, esse aqui é um profeta que está acima de Jesus, tem que ser aceito, tem que ser recebido, senão você não pode fazer parte desse grupo seleto de pessoas dessa religião de número 3. Então agora, o que a Bíblia ensina? Atos 4,12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva e mais ninguém. A salvação não é por mérito humano, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E Efésios 2, 8 e 9 que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Já pensou? Se alguém pudesse ser salvo pelas obras praticadas, poderia se gloriar, poderia se encher de si mesmo. Eu tô aqui porque por meus próprios méritos. Mas não, ninguém pode ser salvo pelos próprios méritos, somente pela fé, somente pela graça do Senhor Jesus. Então existe outra coisa, existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Pode ser porque está falando isso, porque tem gente que fala de outros tipos de salvação. Aí Judas 3 vai dizer assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, ou seja, é uma salvação só, não é a salvação, eu passo direto, se eu não for salvo aqui, eu vou ser salvo depois. Não, então a salvação é comum, é igual para todos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Temos que batalhar, temos que ser fiéis até o fim, continuar, permanecer na fé em Cristo até o final de todas as coisas, para que possamos continuar sendo salvos. Jesus já nos salvou, estamos aqui na terra, mas no futuro estaremos juntamente com Ele, onde quer que Ele esteja. Tito 2, versículo 11 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E o resumo desse tópico diz que as religiões 1, 2 e 3, elas apresentam uma doutrina de salvação inadequada nos nossos dias atuais. Vou dizer que religiões são essas. É só você ler aqui na descrição do vídeo que vai estar todas elas. Tem um resuminho aqui prontinho de tudo que eu falei, dos tópicos que eu citei, dos subtópicos, está tudo resumidinho ali, todos os nomes, se você quiser saber, tá bom? Então a conclusão diz que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. Graça não é mérito, é diferente. Deus disponibilizou sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A salvação é para todos de um modo geral. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.